então apresentar mais alguns casos clínicos comparativos das fixações zigomáticas e então também das próteses tipo protocolo. Então vamos lá. Aquelas que eles foram feitos o quê? Se a pessoa tinha osso, foi colocado o implante. Se a pessoa não tinha, foi feito o enxerto, Isso né? mesmo. A comparação dos dois casos. Então eu vou explicar isso aqui primeiramente. Então, de novo, aqui é uma outra diversidade da técnica, então onde a gente tem aqui 4 fixações zigomáticas. Então não tem aqueles implantes convencionais nessa região, porque imagine, para ter que chegar nessa situação, pode dizer que tem uma atrofia da óssea na maxila Muito bem extensa. severa, tá? Bem extensa. Então, aqui, é uma pessoa que já está nessa situação, passa a ter o implantes, então, que fica um pouco fora da posição, que seria a ideal, pode-se dizer, com relação a uma oclusão perfeita, mas imagine, se não fosse dessa maneira, essa pessoa estaria fazendo uso de uma prótese... Uma dentadura. Uma dentadura mesmo. Então ele tem né? um trabalho fixo sobre o implante, devolvendo uma carga mastigatória, que a gente sabe que uma dentadura hoje, a carga mastigatória ela é 20%, e uma prótese fixa, às vezes sobre implante, chega a 90%, 100% de mastigação. Então o que os pacientes relatam muito é que fica muito mais tranquilo, fazia tempo que às vezes eles não se alimentam com certas coisas e quando a gente começa, quando eles usam a prótese fixa, conseguem ter uma alimentação muito melhor, né? E o que a gente também ouve falar no consultório, que ele sente talvez uma estranheza no começo só, mas também acaba se adaptando porque é muito mais fácil se adaptar com algo que para ele é melhor do que se tiver que usar uma dentadura para o resto da vida ou para sempre, da forma que a gente estava comentando até agora há pouco. Então esse aqui seria um dos exemplos. Na sequência, a gente tem então aqui uma prótese que seria a tipo protocolo, que a Morgana vai comentar então para vocês um pouquinho. Então assim, esses implantes, que nem eu falei, foram feitos em casos, agora os próximos, de pacientes que ou eles já tinham tecido ósseo disponível, então que não tiveram uma reabsorção extensa nesses casos, ou então em pacientes que foi feito enxerto ósseo, esperado o tempo de cicatrização e depois feito a instalação dos implantes. Então a gente consegue ancorar os implantes numa região muito mais em cima do rebordo mesmo, onde são os dentes, né? Vou fazer um comparativo. Aqui são 2 casos diferentes, até que a pessoa possa avaliar. Então, o que a Morgana comentou agora há pouco. Então, essa aqui seria a nossa linha do rebordo. Esse rebordo seria o rebordo ósseo. Exatamente, os dentes em Os dentes, cima, seria né? a posição ideal dos dentes. Então, esse implante aqui, como esses aqui, então eles estão sobre esse rebordo. E, de regra geral, os implantes zigomáticos, eles ficam muito mais palatinizados. Seriam na região do céu da boca. Tá? Aqui estão situações um pouco diferentes, aqui é um estágio do tratamento, vocês podem avaliar que fica uma situação sadia. Nesse caso aqui também o paciente também pode fazer o uso de uma prótese provisória, tá? Desde que bem ajustada. Tendo os implantes ali como se fossem raízes dos dentes. Isso mesmo, né? Uhum. Então uma vista oclusal, então vocês podem ver que o orifício dos parafusos, então eles saem ao contrário daquele caso que vocês viram antes, que ele sai muito mais internamente ali no céu da boca, ele sai nesse caso quase na linha oclusal mesmo dos dentes. Depois a gente faz um selamento dessa região, né? Então, fecha, né? Então aonde é parte da gengiva rosa a gente fecha com a cor rosa, aonde ele está bem em cima do dente é fechado com uma resina, de maneira que ninguém perceba, ninguém saiba aonde estão as aberturas dos implantes. Apenas o dentista é que vai saber esse dado, né? Então, outro detalhe, assim, esse trabalho que muda da fixação zigomática, pode-se dizer que é a posição do implante, mas o resultado final de um e do outro é basicamente o mesmo. Esteticamente é o mesmo, o planejamento e a montagem e a seleção dos dentes e assim por diante é o mesmo. O que muda e o que talvez possa interferir um pouquinho é só o posicionamento desses implantes zigomáticos. Em alguns casos a gente coloca mais gengiva rosa ou menos gengiva rosa, sempre sabendo que a gente trabalha com gengiva caracterizada, né? Então essa gengiva vai ter um monte de veinhas, para simular realmente caso o paciente, a gente faz para ela não aparecer no sorriso, como está a foto da paciente embaixo. Porém, se o paciente for dar uma gargalhada, rir e tal, a gente faz de maneira que essa gengiva se pareça muito com a gengiva do paciente mesmo, né? Então aqui seria uma outra situação, então, para ver como existe mesmo esses tratamentos. É comum hoje em dia no consultório as pessoas estarem procurando mesmo por esse tipo de tratamento. Um detalhe que a gente comentou sobre o uso da prótese aqui, a gente até pode perceber que o paciente, então, mesmo estando
com seus implantes na fase de cicatrização, pode fazer o uso de uma prótese total provisória, desde que bem ajustada. Então aqui é uma outra situação comum hoje em dia no nosso consultório. Então pode ver que a própria pele ali do palato, a própria mucosa, ela fica mais avermelhada com o uso da prótese total, ela fica mais fininha, né? Então a gente sempre orienta o paciente, quando a gente instala o definitivo, que ele cuide bastante com a parte de alimentação quente. Por quê? Porque essa pele ficou tantos anos coberta pelo acrílico que ela não está preparada para alimentos tão quentes, né? Porque ela estava coberta pelo céu da boca da dentadura. Então, quando a gente insere, mas isso após algumas poucas semanas, a mucosa já vai se regenerando e já vai ficando um tecido mais firme. Às vezes acaba voltando, só relatando que está tudo bem, mas só o que se machucou, então a gente fica até um pouco preocupado e vai perceber que houve só então que ele estava tão acostumado, né? Às vezes, tomar café quente, chá quente, alguma coisa assim, e perdia essa sensibilidade e a partir desse momento fica bem mais suscetível a essa situação, caso ele vá tomar um café quente, alguma coisa assim, né? Então, um caso também final, a gente está mostrando situações aqui dos dois casos, tanto zigomática como não, mas só para que vocês possam ver o planejamento e a montagem dos dois são semelhantes. Semelhantes. Tá? Quem vê o paciente sorrindo não consegue identificar se é feito de uma forma convencional, tipo protocolo, ou se foi feito o uso da fixação zigomática. Novamente mais um caso, então vocês já viram casos com 5 implantes, casos com 6 implantes, então ali vocês vão ver novamente o orifício saindo. Esse trabalho também é um paciente que foi feito os implantes na parte óssea que o paciente já tinha, então muitos pacientes ainda têm um osso residual mesmo de anos usando uma dentadura, então eu já uso há 20 anos, eu não vou mais ter osso. E não é assim, isso depende de cada organismo, depende de cada pessoa, então por isso que a gente precisa sempre de uma boa avaliação de uma tomografia para a gente ver se vai necessitar. Tem pessoas que chegam no consultório já falando, né? Eu estou há muitos anos, eu tenho certeza que eu não tenho mais osso, eu preciso de enxerto. E às vezes não é assim, ou precisa de um outro tipo de implante. A gente consegue realizar vários implantes e eu vou fazer só aqui um comparativo rapidamente para que vocês possam ver. Então aqui, as duas em cima seriam próteses feitas a partir das fixações zigomáticas, com os implantes nessas devidas posições, e uma prótese tipo protocolo, só com a utilização dos implantes convencionais. Em alguns casos foi feita a realização de enxerto ou não. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente apresentou o que existe de novo e que tem bastante tecnologia envolvida, e a gente aguarda vocês até a próxima semana.